Oi, Facebook. Agora vai entrar no Instagram. Boa noite. Vamos lá. Vamos começar o vídeo. Travou aqui no Instagram, gente. Pessoal do Facebook. Cada conexão. Estamos ao vivo, Instagram. Também agora, ó. Tá meio torto, tá, gente? Galera que estiver entrando aí, vai dando boa noite. Boa noite, Instagram. Boa noite, Facebook. Boa noite, Francis. Tudo bem? Espero que o som aí esteja bom, tá? Vamos esperar até as 8 horas. Espero que dê tudo certo. Ai, que bom, Francis. E aí, terminou de ler o livro? Tá lendo ainda? Ganhador aí, sortudo do livro, né? Pessoal do Instagram que estiver entrando, vai dando boa noite para mim. Porque eu não estou enxergando muito aqui, ó. Gostou do livro? Então, que bom. Que bom que você gostou. Quem estiver entrando aí, gente, vai dando boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem estiver entrando no Instagram, gente, vai dando boa noite aqui. Eu não estou enxergando direito, porque eu tô com o aparelho novo aqui, mas vai me dando boa noite, tá? Vamos esperar as 8 horas aqui pra gente começar a live, tá bom, galera? Facebook, quem estiver entrando, vai dando boa noite também. Instagram também, quem estiver entrando, vai dando boa noite. Acho que agora tá melhor. Bom, gente, acho que tá torto um pouco aí o Instagram, mas não dá nada não, né? Vou arrumando aqui. Boa noite, Ana. Que bom você por aqui. Dá só um tempinho, tá, gente? Esperar o pessoal entrar. Quem estiver entrando, vai dando boa noite pra mim, por favor. Beijo, Instagram. Espera começar aí.
Enfim. Instagram, Facebook. Galera, vamos só esperar um pouquinho que a gente já começa, tá? Deixem aí que a gente já se fala. O tema hoje é diversidade. Vamos lá. Quem estiver entrando, vai dando coraçõezinhos. Coraçõezinhos, também Instagram. Facebook, Instagram. Vamos lá. Esperar um pouquinho. A gente já começa, tá? Coisa mais pura e bela é o que não dá pra olhar. Fica tranquilo, neguinha, que eu vou te acompanhar. Eu tô contigo na terra, eu tô contigo no ar. Quando sozinha me encontro, eu gosto mais de lembrar que o destino está pronto. Oi, Rosa, boa noite. Que bom que você tá aqui. Também. Pessoal do Instagram que estiver entrando, vai me dando boa noite. Já vai começar, tá, gente? Só um pouquinho. Instagram. Te amo, Julia, saudade. Vamos lá, gente. Quem estiver entrando aí vai dando boa noite para mim. Acho que eu não estou vendo vocês falando. Quem estiver entrando vai falando boa noite, que eu não estou vendo aqui, tá? Instagram. Quase quebrei o celular. Problemas técnicos, estou ajustando, tá, gente? Nossa. Vou deixar aqui mesmo. Boa noite, Mi. Boa noite, Di. Tudo bem? Opa, deixa eu arrumar aqui. Estou só ajustando, tá, galera? A gente já vai começar. Obrigada, Rosa. Obrigada, linda você. Obrigada por estar aqui, tá? Quem estiver entrando aí, ó, vai dando coraçõezinhos, muitos coraçõezinhos para mim. Vamos falar sobre diversidade hoje. Um assunto polêmico que fala sobre as diferenças e as mudanças de cada um, né? Em que a gente tem que entender o do outro, né?
Não entendi, Mi, o que você escreveu aqui. Elaine? A Elaine tá assistindo também? Quem estiver entrando aí, quiser participar, mandar por amigo, para amiga, encaminha, que a gente já vai começar, tá? Só terminando a música, a gente já entra. Oi, Elaine. Elaine e Mi, obrigada por vocês estarem aqui. Manda um beijo pro Juan, meu parceiro de combate. Pronto, a música acabou, galera. Vamos lá, então, boa noite para vocês que estão aqui na minha live. Oi, Ale, boa noite. Meu futuro coach. Vamos lá. Vamos falar sobre diversidade, né? Então, aqui, galera do Instagram, galera do Facebook, o som tá bom? Espero que sim, tá? Então, quem tiver dúvida aí, quem nunca participou de live, pode estar comentando, escrevendo aí durante a minha fala, tá? Pode estar questionando. E quem não, se também não quiser, pode me chamar depois também no WhatsApp e tirar alguma dúvida, tá? Então, assim, esse assunto foi a Rosa, que ela tá aqui no meu Facebook, ela tá assistindo a live pelo Face, então agradeço aí pelo assunto, tá? Que foi comentado, foi sugestionado, né, por ela, que é falar sobre a diversidade, tá? A Rosa de Sorocaba, né, Rosa? Obrigada aí por estar participando. Então, a galera aí que tiver novidades ou quiser algum assunto diferenciado aí que eu falo, pode me avisar ou falar algum assunto específico que eu falo para vocês, tá? O próximo já está definido, que eu vou falar sobre medo, que foi a Micélia aqui que indicou, né, Mi? Então, obrigada aí. Então, quem quiser aí um assunto específico, vai me falando, tá? Eu não estou conseguindo fazer live toda semana, mas pelo menos de 15 em 15 dias a live tá aí para vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá. Tá ruim pelo Insta? Então, quem tiver no Instagram, galera, se tiver muito ruim, entra pelo Facebook, tá? É só entrar na página Dani Santana Coach, tá bom? Se tiver com algum problema aí de conexão. Então, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre a diversidade, né? O que esse termo ele vem, para que ele vem, o que ele faz? Então, esse termo ele é muito associado ele se refere à variedade. E quando a gente fala variedade, são variedades de ideias, de coisas, de assuntos, de situações, de ambientes, de ângulos diferentes. Então, a diversidade, ela se refere a esse mundo diferente do nosso olhar, do que estamos acostumados a acreditar que seja correto ou que seja o certo. Baseado o quê? Nos nossos valores, baseado o quê? Nas nossas experiências, nos nossos comportamentos e na nossa criação. Quem estiver entrando, galera, boa noite. Andrei, meu coach enigmático coachista aqui na área. Que bom que vocês estão entrando. Galera que estiver entrando, vai me dando boa noite, tá? Se você acredita que esse assunto pode ser também compartilhado com alguma amiga aí que faça diferença na vida deles, então entra lá também e compartilha aí na página de vocês, tá bom? O pessoal do Instagram fica só por 24 horas, mas pode comentar aí também, tá? Lá no Face, não. Vânia, boa noite. Quem estiver entrando, vai dando boa noite aí, galera. Edmilson, aí sim, hein? Vamos entrando aí, galera. Vamos esperar só um pouquinho a galera entrar para a gente começar a conversar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite, Ivan. Que bom que você está aqui. Então, vamos falar desse assunto aqui. Agradecer novamente aqui a Rosa, tá? Então, Rosa, muito, muito, muito obrigada por você acompanhar meu trabalho. Sorocaba aí tá aparecendo, tá me seguindo, tá... né? A gente está divulgando aí, o pessoal está aparecendo e estão gostando aí do trabalho, tá? Então, a diversidade quando eu falo do termo diversidade, ele se refere a isso, a variações, né, de várias coisas, de ideias, pensamentos, sentimentos, valores, cheiros, ambientes, de visões diferenciadas do que você acredita que seja certo ou que seja errado, porque cada um tem uma visão. E como eu sempre falo para vocês, né, nas outras lives, muito associada a valores. Então, assim, por que eu penso diferente da outra pessoa? Ou por que eu acredito que aquilo seja correto e aquilo seja errado?
porque eu vivenciei uma experiência desde criança, né? Que aí vem muito dos meus genitores e de quem me criou realmente. E aquela vivência, tudo aquilo que me foi passado e cultuado é o que eu creio. Então, assim, Dani, quando a pessoa tem preconceito, quando a pessoa ela fala alguma coisa, tá certo, tá errado, muitas vezes a gente não pode julgar porque a gente não sabe que ambiente que ela vivenciou, ou por que ela tem aquela crença, ou por que realmente ela tá falando daquela forma. E por isso que a diversidade, ela dá isso, né? Por isso que numa empresa, por exemplo, quando você trabalha numa empresa, você tem que ter diversas pessoas com diversas capacidades e competências diferenciadas que vão fazer o conjunto no final das contas. Então, é isso que é o legal. Só que quando a gente fala isso no ambiente mais social, um ambiente de amigos, enfim, você acaba criando grupos, você acaba criando panelinhas, né? Que o pessoal fala muito. E aí você acaba fechando esse grupo, por quê? No que você entende que os valores são parecidos ou os valores são iguais ao que você gosta, ao que você faz, ao que você cultua. E aí a gente acaba associando essas pessoas e se aproximando delas de uma maneira mais ímpar do que as demais, do que as que a gente realmente não tem tanta empatia, porque os nossos valores são diferenciados das outras. Ah, mas é certo isso, é errado? A gente não vai julgar o que é certo e o que é errado, porque é o que eu falo, no próprio tema da minha live eu falei isso, ó, a diversidade que nos torna únicos e especiais. Então, assim, não tem o certo ou errado. Não tem essa ação é a correta, este comportamento é o correto. O que é correto, né? O que não é correto é você ter preconceitos, você ter o quê? Ideias e falas diferenciadas no sentido de julgamento. Então, isso não é bacana. Isso você pode moldar? Pode. Né? Isso você acaba não nascendo com isso, você acaba criando isso ao longo da sua vida, você acaba criando isso ao longo das suas experiências, tá? E também eu falo da diversidade, que ela está muito associada ao quê? À educação, à experiência e ao papel exercido nosso de cada dia. Então, assim, o que a gente está exercendo no dia a dia? O que a gente está fazendo no dia a dia? Vivendo por viver e falando e sendo e agindo conforme as pessoas ou a sociedade quer, porque tem muito disso, né? A gente acaba vivenciando muito que o mundo pede. Ah, todo mundo pediu hoje que você tem que ser magro, tem que ter o cabelo loiro. Então, todo mundo vai ter o cabelo loiro e vai ser magro. E aí, de repente, a regra é que todo mundo prenda o cabelo, que todo mundo tem um cabelo vermelho. E aí a regra muda. E a regra é que todo mundo tem que falar uma segunda ou uma terceira língua, ou que tem que usar roupa X, ou tem que ouvir a música tal. Então, assim, quando você vive isso, se impõe diante desse padrão da sociedade, você acaba se tornando realmente exclusivo e único. E isso é bacana. É você diferente numa sociedade que tem padrões, comportamentos que exigem certas atitudes de ações, e você ser diferenciado. Quando você se diferencia dos demais, você acaba se tornando único, realmente exclusivo. E isso não quer dizer que você não vai viver o mundo, ou você não vai entender que o mundo ele tem diferenças, ou que você não se importa com o outro. Não, isso não tem nada a ver. Você pode se importar com o outro, mas você não precisa ficar expondo sua opinião, falando a todo momento o que é certo e o que é errado. Porque assim, o que é certo e o que é errado, às vezes, é muito individual de cada um. A gente não pode julgar o que é certo e o que é errado para você. Para mim é certo estar aqui fazendo uma live, para o outro não. Para mim é certo sair à noite, para o outro não. Entendeu? Então as regras elas são diferentes, baseados no que cada um escolhe para viver. Né? Então, galera que estiver entrando, vai dando boa noite para mim. Espero que a conexão esteja boa aí para vocês, que na última não estava. Tá? Então vamos lá. Então, essa diversidade e singularidade de cada ser, ela não deve ser vista como uma ameaça, tá? Mas sim como um complemento. Então, assim, o que é isso, Dani? O que você quer dizer com isso? Por exemplo, numa empresa, eu preciso de um perfil um pouco mais avançado, às vezes, para trabalhar com a parte de vendas. Eu preciso de um perfil mais arrojado.
Uma pessoa que trabalha com planejamento, a parte financeira, ela pode ser uma pessoa mais calma, porque ela precisa um pouco mais de atenção ali para o que ela está fazendo. Então, assim, essa miscigenação que a gente fala, não só de culturas, de etnias, ela deve existir, porque, assim, um ser, ele complementa o outro. Independente do que você faça na sua vida, independente do que você pode ter certeza que você complementa alguém. Você necessariamente precisa estar aqui para complementar a vida de alguém. Mozart, boa noite, tudo bem? Rodrigo Pirani, Manuel, a Dessa aqui, ó, quem estiver entrando aqui, boa noite aí para vocês, tá, gente? Espero que o sinal esteja bom, porque a última vez não estava, mas vamos lá. Então, assim, essa singularidade, ela tem que ser vista como esse complemento, um complementa o outro, assim como relacionamentos. Um relacionamento, ele complementa o outro, independente do que ele seja. Um relacionamento amoroso, um relacionamento de trabalho, um relacionamento de amizade, né? Tem aquela pessoa que ela é mais calma, aquela pessoa que ela é mais nervosa, e a complementa ali, equilibra, né? E tem que existir esse equilíbrio, porque é nesse equilíbrio que a gente acaba conseguindo muitas ideias novas, muita inovação, muita criatividade. E quando você perde esse fio da meada, você avança disso, você acaba perdendo respeito, a falta de bom senso, você acaba tendo o quê? Julgamentos e os preconceitos, que aí é o outro lado da diversidade que não é tão bacana. Quando a gente fala de diversidade, gente, eu tô falando de diversidade em todos os níveis, tá? Eu tô falando desde a etnia, desde uma cor de uma pele, desde uma diversidade religiosa, desde uma diversidade, uma escolha sexual que você tenha, né? Porque muitas vezes a gente acaba muito falando, né? Ah, mas eu não tenho preconceito, eu sou livre de preconceito, eu sou livre disso, eu não tenho. Mas o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com a palavrinha mas, né? E tem isso. Então, assim, às vezes a gente começa a frase bem, eu não tenho preconceito, mas eu não gosto disso. Mas eu não quero ver isso. Então, assim, isso já é um indício de um preconceito. É um indício de uma intolerância com aquela situação, independente de qual seja. Eu não gosto de roupa de pessoas que usam piercing, mas... Não, eu não tenho nenhum preconceito com pessoas que usam piercing, por exemplo. Eu não gosto de pessoas que usam tatuagem, que tem tatuagem, mas... Então, assim, tem esse preconceito, né? A gente, às vezes, acaba, no dia a dia... acreditando que não seja um preconceito, acreditando que aquilo não foi algo ofensivo, mas ele porque ele já está muito enraizado no nosso sangue, está muito normal, isso é normal às vezes para as pessoas, eu não acho que isso é normal, mas assim, no dia a dia você vê que as pessoas, elas falam algumas coisas e falam assim, não, mas isso não foi um preconceito, isso foi um comentário, e às vezes a gente tem que tomar cuidado com esse comentário, por quê? Se posicionar no lugar do outro, né? A tal da empatia, que é muito bonita essa palavra, mas assim, se posicionar, falar ou se colocar no lugar do outro, como que o outro iria absorver isso quando eu falasse tal palavra ou tal frase? Então, assim, vamos começar a colocar um pouco mais de sentido nessa questão de entrar na posição do outro, se colocar no quadradinho do outro para realmente ver em que ponto que a gente está falhando, né? Porque, ou não, nesse sentido de, tudo é normal, tudo está tranquilo, e às vezes não é. Então, a gente tem que acabar tomando um pouco de cuidado, um pouco de receio com isso, tá? Porque para a gente ser bem-sucedido entre os nossos relacionamentos e entre as nossas interações, né, seja uma interação no trabalho, uma interação mesmo para você fazer uma ligação para uma empresa, para você pedir uma informação, a gente tem que respeitar e valorizar essas diferenças, tá? Então, não adianta eu chegar num lugar e falar, eu não vou falar com a pessoa porque a pessoa tem uma cor diferente da minha. Eu não vou falar porque ele fez uma tatuagem, eu não gosto de tatuagem. Ele é mais baixo, ele é alto, ele é magro. Enfim, ou ele usa um pano na cabeça, ou ele usa uma saia diferente da minha, enfim, não tem essa, gente. Eu não vou falar com aquela pessoa porque ela é da religião diferente da minha, ela não entende. Então, assim, você já acaba criando esses bloqueios. Você não pode criar esse bloqueio de simplesmente já ir falando o que você acredita que não é, e simplesmente por você achar. Você tem que respeitar. Da mesma forma que você é singular e único, exclusivo no mundo,
na vida de alguém, você pode ter certeza disso, você tem que deixar essa barreira desses limites, desses egocentrismos de lado. Porque a vida, ela é simples. A gente acaba complicando todos os dias colocando essas imposições. Porque eu não faço isso, porque eu não falo com a pessoa tal porque ela é chata, porque eu não falo com o fulano porque ele é insuportável, porque isso, porque aquilo, e você acaba deixando de viver. Você acaba deixando de ver que realmente o essencial da vida é você ter pessoas diferentes do que você é. Porque você aprende muito mais com pessoas diferentes do que você é, do que pessoas comuns, que pensam igual a você. Porque, porra, que mundo chato que seria. Ah, eu penso igual a todo mundo. Então, assim, se você pensa igual a todo mundo e só quer pessoas iguais a todo mundo do seu lado, você não vai evoluir, você não vai mudar, você vai ficar estagnado aí nesse ponto zero. Entendeu? Então, assim, a vida é uma constante evolução. Então, a gente tem que dar uma corridinha aí para isso. Tá, galera? Vamos lá aqui, ó. Vou voltar aqui. O pessoal do Instagram que estiver entrando vai dando boa noite, tá bom? O pessoal do Face também. Muitos coraçõezinhos para mim, por favor. Aqui, ó. Edson entrou, boa noite, Diego. Se colocar no lugar do outro é muito difícil, mas abre muito a cabeça. É difícil, mas assim, é difícil até o ponto que você não tentou, né? Então a gente tem que tentar. Primeiro passo é tentar. Então isso eu falo muito para todo mundo, para os meus coaches. Você não pode falar que não gostou de alguma coisa se você nem comeu. E as pessoas têm essa mania, né? Ah, eu não gosto de tal comida, eu não gosto disso. Mas você comeu? Você experimentou? Você tentou? Ah, eu não gosto daquele lugar, eu não gosto daquela praia, mas você foi? Ah, eu não gosto do fulano, mas você conversou com a pessoa? Ah, não, mas eu só olhei ela, eu já não criei empatia. Então, assim, a gente tem que quebrar esses preconceitos, a gente tem que quebrar esses estigmas que a gente está acostumado a vivenciar, que é olhar, julgar e falar não. E aí você para na caixinha, né? Ah, você olha a pessoa, você analisa, faz o seu pré-julgamento, aí joga na caixinha. Aí, de repente, você fala assim, ah, mas eu não julguei, eu não sei. Não, você já fez uma pré-análise, você já julgou. Então, assim, a gente tem que parar um pouco de fazer isso na nossa vida, com as outras pessoas, com as nossas próprias coisas. Às vezes, a gente deixa de experimentar coisas na vida, né? Seja situações de relacionamento, seja alimento, seja um emprego mesmo, porque o outro disse, porque você tem uma crença que realmente aquilo é diferente e não é legal. Então, assim, a gente tem que parar um pouco de criar essas crenças limitantes que realmente não jogam, não impulsionam a gente para frente, tá? Arnaldo, obrigada. Revenda, coach na área, coach sem mimimi na área, isso daí. Rosa aqui, ó, respeitar a opinião do outro. Isso mesmo, Rosa, respeitar a opinião do outro, né? A empatia é isso. Se posicionar no lugar do outro é respeitar o outro. Respeitar que o outro tem um pensamento diferente do teu, ele tem uma religião diferente da tua, ele tem um gosto diferente do seu, ele tem um padrão diferente do seu. Isso não quer dizer que você tem que se menosprezar, você tem que se subtrair em referente ao outro. Mas você tem que respeitar e impor você também a sua posição, o seu lugar nessa situação, nessa sociedade, né, nesse relacionamento. Então, você tem que fazer isso. Você não pode se subtrair ou realmente falar, não, eu vou aceitar tudo, mas você tem que tentar ter um equilíbrio dessa situação para você não perder. Edmilson aqui, ó, boa noite. Mozart, como a singularidade faz com que nos tornamos únicos e exclusivos no mundo corporativo, sendo você mesmo, né? Tendo caráter, fazendo realmente o seu trabalho com competência, né? Isso nas empresas, esse lado comportamental hoje ele é muito bem visto. Saudade, Ju! Obrigada, amor, obrigada por estar aqui. Saudade. Então, assim, essa singularidade, para a gente se tornar único numa empresa, no ambiente corporativo, você tem competência. E esse lado humano, porque as empresas, o RH, eles estão olhando muito esse lado humano. Não está olhando só o lado competência, o lado que você trabalha, que você atinge metas, que você vai, que você faz, que você executa, que você é um super-homem, uma mulher maravilha, mas ele olha o lado humano também. Ele olha se o cara, ele trabalha o lado humano, se ele sabe se portar, se ele sabe falar, se ele tem ética, se ele tem valor, se ele tem caráter, enfim. Tem esse lado humano que as pessoas hoje estão prezando muito mais do que um simples certificado que você vai lá, ficar numa faculdade durante 5 anos e tira.
tá? Então, essa singularidade que faz a diferença é você ser exclusivo. Como você consegue ser exclusivo na vida? Como você consegue ser? Então, assim, sendo você mesmo, respeitando os seus limites, respeitando o limite dos outros. É essa, vamos pensar, a regra básica do negócio, né? Vamos lá. A Rosa aqui, ó. O que seria das cores se todos gostassem do verde? Exatamente. O que seria das cores se todo mundo gostasse do verde? Eu adoro azul, por exemplo, minha cor preferida. Se fosse de todas as outras cores, o que seria do azul, né? Então, assim, eu gosto dessa cor, mas eu respeito que o outro goste do verde, eu respeito que o outro goste do branco, eu respeito que o outro goste do preto, né? E eu não vou ficar falando, mas o azul fica melhor em você. Eu posso dar uma opinião e simplesmente falar, o azul, essa cor ou essa cor pode ficar melhor em você, mas eu não vou impor. Quando eu imponho ou quando eu fico implicando por simplesmente ou meramente vontade própria, que eu quero que a pessoa vista um azul só porque eu gosto dessa cor, esquece, não existe isso. Então, assim, pode até existir, mas assim, isso é imposição, aí você já está entrando no limite do outro, no respeito, invadindo o espaço do outro. E a gente acaba cometendo isso no dia a dia, a gente acaba nem percebendo. Mas faz isso. E às vezes eu percebo que assim, as pessoas elas dão opinião sem você pedir, né? Isso é comum, parece que é comum, assim. E aí, às vezes, você fala, cara, mas eu nem pedi tua opinião. E a pessoa, ela quer mostrar para você que ela é melhor do que você, mas, na verdade, ela tem uma fragilidade muito grande interna. E essa fragilidade, ela faz com que a pessoa, ela quer apontar um erro que, assim, é um absurdo. Fala assim, a pessoa... E isso acontece, né? A pessoa fala assim para você, mas isso tá errado, isso tá certo, mas espera lá, você pediu opinião? Então, assim, a gente tem que tomar esse certo cuidado, porque quando a gente não pede opinião e simplesmente sai falando, isso já também é um pré-julgamento. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Cris, boa noite. Quem estiver entrando aí. Marco, boa noite. Andréia, que bom que você está aqui também. Boa noite. Então, vamos lá. Diego, mas é quando você faz isso, mas se depara com alguém que não faz. Então, mas aí você, quando a gente faz isso, né? Quando nós fazemos isso, digamos que eu mudo a minha situação, mudo a minha percepção de vida, a minha percepção de não julgar ninguém. Então, eu já vou passar um exercício para vocês, tá? Eu vou falar o seguinte para vocês. Vamos deixar hoje, dia de hoje ou amanhã, pega um dia dessa semana, vamos pegar amanhã, tá? Porque hoje já é 8h30 da noite, né? Então, assim, vamos começar a fazer isso amanhã. Então, assim, amanhã, tenta não julgar ninguém, pelo menos, tenta não julgar e não pensar, reflita só. Olhe uma situação e não pense, não fale nada. Se você pelo menos pensar e guardar para você, beleza. Só não fala nada. Só que assim, tenta fazer esse exercício. Porque assim, o mundo, quando a gente fala de mudança, quando a gente fala de comportamento, de atitude, a gente não tem que esperar do próximo. A gente tem que fazer por nós. Então assim, eu não posso permitir que alguém... eu não posso, na verdade, assim, eu não posso controlar que alguém possa me chatear ou não posso me chatear. Pode me deixar triste ou não. Mas eu posso controlar o que eu vou fazer com toda essa chateação, depois de toda uma situação. Então, digamos que eu passei por uma situação X, uma pessoa me magoou, eu fiquei chateado o dia inteiro. O que eu vou fazer com isso depois? Ela me falou coisas que eu não gostei. Então, o que eu vou fazer com isso depois? E aí você fala, e você, Diego, você colocou aqui, né? Se depara com alguém que não faz, aí a pessoa não faz. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar perto ainda dessa pessoa? Você ainda vai ficar se deparando com valores e comportamentos que você não se adequa, que não é do seu mundo? Então, assim, a gente só... É o que eu sempre falo, né? Em lives, assim, nós somos a média das 5 pessoas que mais caminhamos ou andamos ou estamos ali juntos, né? Então, realmente é isso. Nós somos a média dessas pessoas. Então, assim, qual tipo de comportamento que você está tendo? E se não é um comportamento legal, de que você percebeu que realmente não é bacana, não está compactuando com os teus valores, com o teu dia a dia, com o que você acha realmente que é. Então, assim, não anda mais, sabe? Muda isso, muda essa situação, reverte. Ou você tenta conversar com a pessoa, ou você muda, porque assim, quando a mudança ela acontece... interno nosso, o mundo fora muda. Eu falo isso por mim. Então, muita coisa mudou, muitos amigos mudaram, tudo mudou. Então, assim, é como se fosse uma egrégora, né? A gente participa daquela energia, daquela vibe, e de repente tudo muda.
A gente fala isso, as pessoas às vezes elas falam, ah, não, isso é tudo metafísica, ou ah, não, isso daí é tudo mundo fora. Não, não é, galera. É assim, você emana aquilo que você sente. Então, assim, se você está sentindo ódio, você vai emanar ódio. Se você está sentindo amor, você vai emanar amor. E aí você não pode cobrar do próximo que ele tenha um comportamento igual ao seu. Porque cada um vai no seu grau de evolução, no seu grau de vida. Né? Como eu falei no começo da live, a gente está aqui em constante evolução. Então, assim, até que ponto eu tô evoluindo, eu não tô evoluindo, até que ponto eu tô... Aquela bagagem inteira que eu tô participando, que eu tô somando ali, eu tô mudando, eu não tô mudando. E tem pessoas que estagnam na vida, tem pessoas que não, mas aí é de acordo com o esclarecimento e entendimento de cada um, tá? E aí a gente já não pode entrar nesse impasse porque é muito do outro. Eu não posso... É igual o relacionamento, quando eu falei da live aqui de ciúmes, quem assistiu aqui pelo Insta, que tava muito ruim... Eu não posso exigir do outro que ele faça algo que eu não gosto, entendeu? Bia, boa noite, coach na área, aí sim, hein? Então, assim, eu não posso exigir do outro que ele tenha um comportamento que eu não tenho. Então, se eu tenho muitos ciúmes da pessoa, eu não gosto daquele comportamento, o máximo que eu posso fazer é falar com a pessoa, eu não gosto disso. Se a pessoa vai repetir ou não... Se você se permitir ficar nessa situação ainda, aí é sua. Aí a clareza e a responsabilidade da vida é tua. E aí você tem que mudar esse padrão de pensamento, esse padrão até de convívio, né? Porque quando você muda alguns pensamentos seus, acaba mudando todo mundo em volta. As pessoas mudam, tá? Obrigada, Bia. Obrigada. Assisti a tua live também. A última foi muito show, viu? Parabéns. Vamos aí fazendo mais live, tá? Então, assim... apesar de você conhecer todas as características que tem cada uma pessoa, a segregação, ela acaba se fazendo presente. Então, assim, por mais que você acredite que você é A ou B, no meio do caminho você acaba mudando. Porque a sociedade, ela acaba te impondo caminhos diferentes, você acaba indo para caminhos diferentes, né? A segregação é bem isso, esse espaçamento, esse caminho que você faz diferente do comum, do habitual que você já faz, tá? A autoconfiança é algo que fica muito ligado nisso também, se você estiver ainda aqui na live. Então, assim, a autoconfiança para uma pessoa que tem que tomar uma atitude, mudar o comportamento, mudar a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de pensar, ela requer muita autoconfiança. E isso não é fácil. Falar que, Dani, mas é muito fácil ser confiante, é muito fácil isso. Não, gente, nada é fácil, tudo é um processo, né? Tudo tem um início, meio, um fim, e ao longo desse processo que a gente vai caminhando aí para a vida. Então, assim, quando a gente fala assim, quando a gente tem autoconfiança, tudo muda, né? Eu estou até o fim hoje, obrigada. Então, assim... Por exemplo, vou dar um detalhe, vou comentar aqui uma coisa com vocês, um exemplo. A questão não é o meu cabelo, né? Mas a questão é como eu estou com ele. Então, se eu me sinto bem com ele, do jeito que ele tá, ele pode estar espichado, loiro, rasgado, tudo, verde, amarelo, azul. Mas se eu me sinto bem com ele, a minha confiança ela vai incomodar as pessoas. Isso pode ter certeza. Isso é fato. Então, assim... Você acaba incomodando pessoas quando você muda o padrão de pensamento e de comportamento. E aí as pessoas vão chegar e vão falar, mas o que aconteceu? Aí vai vir aquele velho ditado, oi sumida, o que aconteceu com você? Aconteceu nada, né? E aí vai vir aquela pessoa que não, se você não via 30 anos na tua vida, vem, chama você e fala assim, e aí, tudo bem? Como que você tá? Tá sumida? Tá sumido? Né? E essas frases, quando você começa a ouvir isso, é porque realmente você percebeu que aquela pessoa lá, por um momento ela fez parte da sua vida, enfim, em algum momento ela te ajudou e a partir daquele momento você não quer mais aquilo, você não quer mais participar daquele ciclo de sei lá, julgamentos ou de falas. Isso é muito comum até em empresa, quando você percebe grupinhos, né, de fofocas, no café, né, que é muito comum. Todo mundo fica no café para falar mal do chefe, para isso, para aquilo. De repente você muda o padrão, aí você não fica mais no grupinho. E aí, de repente, alguém fala alguma coisa com você e você não comenta mais nada. Você fala assim, tudo bem. E aí a pessoa, ela fica o quê? Ela vai virar para você e vai falar, mas você não tá muito chata, você tá diferente, você não era assim e tal. E aí geram os conflitos. E aí, como que a gente
consegue consertar, ou enfim, minimizar isso? Respeitando, gente, não tem outra regra. Né? O respeito, a educação, a empatia, são coisas que você não tem como. Você respeita, você se coloca no lugar do outro, você cria uma educação diferenciada para você não se estressar ou não ultrapassar um limite de ter que xingar a pessoa ou isso, aquilo, outro, porque isso não é saudável, nem para você e nem para o outro. Então, não adianta a gente querer, eu vou mudar radicalmente da noite para o dia, ou isso, eu não vou falar, eu não... Isso, mas assim, muda essa percepção do que você vai falar, do mas, né? Lembra do que eu falei da frase aqui no começo da live, que eu falo que a gente sempre começa uma frase, de repente, mas... Né? Aí você fala, eu não tenho preconceito, mas eu não andaria com essa pessoa. Eu não tenho preconceito, mas eu não gosto do cabelo dela. Então, assim, isso já é um preconceito. Isso já é um indício de intolerância tua. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ó, a Bia escreveu aqui, ó. O que causa incômodo nas pessoas não é nem um estereótipo, mas sim a luz, felicidade, aquele brilho nos olhos que muitas pessoas têm. Isso mesmo, Bia. A Bia falou tudo aqui. O que incomoda as pessoas é o brilho, cara. Meu, como isso incomoda? Como incomoda quando você tá com uma roupa nova? Quando incomoda quando você tá falando alguma coisa diferente do outro? Como incomoda? Então, por que incomoda, Bia? A Bia falou uma coisa bem interessante aqui. Quando tem esse brilho, essa felicidade estampada, por que incomoda? Porque o outro não tá se sentindo tão confiante igual a você. Então, assim, o excesso de confiança... Excesso não, a confiança em si, a autoconfiança, ela gera incômodo nos outros. Porque para você obter autoconfiança todos os dias, e a gente como coach, né, Bia, a gente fala isso, até brinca, porque todo dia a gente tem que estar bem, todo dia tem que ser o melhor dia do mundo, todo dia tem que ser o perfeito, e não é isso que acontece. Nem todo dia é o melhor dia do mundo, nem todo dia eu vou estar bem, nem todo dia eu vou estar sorridente, feliz, e nem todo dia eu vou estar sorrindo e cantarolando, né? Então, assim, mas mesmo assim, né, Bia, a gente tem que estar lá e falar, dar o nosso melhor como profissional, né? Eu falo como nós como coaches, mas assim, eu digo que um amigo de verdade, e isso eu repito muito, um amigo de verdade é aquele que mesmo com a sua luz, o seu brilho, ele está do seu lado. É como se fosse um anjo da guarda. Independente do que aconteça, independente do que você faça, se você fizer muito sucesso, pouco sucesso, e às vezes o sucesso é muito invariável. Um sucesso é assim, eu apresentei alguma coisa, sei lá, um exemplo aqui, eu fiz uma palestra e o outro já se sente incomodado. Eu escrevi um texto, o outro se sente incomodado. Eu tirei uma foto num lugar X, o outro se sente incomodado. E aí o que o outro faz? O outro vai botar defeito. O outro vai invadir o teu espaço. Então ele não vai aceitar isso, né? Isso é um preconceito contra ele mesmo. Por que é um preconceito? Porque ele não aceita quem ele é, não aceita o que ele tem, ou quais o comportamento que ele tem, o que ele é, enfim. Ele não aceita, e aí dali para frente ele gera o quê? Começa a gerar conflito interno. E aí isso é exposto depois para outras pessoas, né? Porque aí o Diego até tá falando aqui, ó, é o tal da inveja, né? Opa, aqui, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Nananana. A inveja tem sono leve aqui, ó, o Diego diz. A inveja tem sono leve é boa. Nunca ouvi essa. Mas, assim, a inveja. Então, assim, isso acaba causando esse sentimento ruim, né? Que é um sentimento que não favorece ninguém, né? Esses sentimentos que a gente acaba trazendo emoções, né? Metafisicamente falando, emoções que não são boas, né? Que aí, sei lá, uma tosse, uma virose, uma gripe, enfim. Tem várias vertentes nesse ponto, né? Aqui, ó. O Misael escreveu, boa noite, Misael, tudo bem? Estar bem informando as pessoas, incomodando as pessoas, exatamente. Então, assim, de certa forma, a gente acaba incomodando, né? Sem querer incomodar. Então, uma ação, uma frase, uma fala, um texto, sei lá, um namorado novo, uma namorada, uma viagem que você faz, já incomoda o outro. Fala, meu, mas como que ela foi capaz? Ou como ela conseguiu? Ou como ele conseguiu? Como ele fez isso? Por quê? Então, cara, em vez de você ficar pensando no outro, como o cara fez isso, pergunta para ele, pô, ou parabeniza ele, fala, pô, parabéns, mas assim,
como você fez isso, ou tal, mas seja verdadeiro, seja íntegro com você mesmo, sabe? Porque a gente depende de pessoas diferenciadas na nossa vida. Então, se eu te desse um conselho, eu falaria assim, que a gente tem que ter pessoas diferentes na nossa vida. Eu falo pessoas diferentes de grau de formação, de idade, de, sei lá, não estou falando em formação em faculdade ou tal, mas assim, graus diferentes, sabe? Você tem que ter um relacionamento com pessoas diferenciadas para você crescer como pessoa, crescer como gente, como ser humano. E a gente acaba deixando isso de lado muitas vezes, porque a minha opinião é a certa, porque eu sempre fiz assim, sempre deu certo, ou sempre fiz assim, sempre deu errado. Então, assim, a gente tem que sair desse mundinho. E quando a gente sai desse mundinho, você acaba tendo menos preconceito, você acaba olhando as coisas de forma mais natural, com mais clareza, com mais amor, com mais carinho, né? Então, assim, para de colocar preconceitos, para de colocar imposições, que está errado, está certo, está não sei o que e tal, que é a tua visão, sabe? Seja mais aberto, seja mais amplo para o mundo que está aí para vir, tá bom? Luiz, boa noite. Luiz João Farias Neto, boa noite. Selma, boa noite. Instagram aqui, ó, quem tiver. Então, assim, ó, o preconceito, gente, ele machuca, ele limita, ele mata. Então, se a gente quer que o nosso mundo seja melhor, sejamos melhores como seres humanos. Faça sua reforma interna, faça sua mudança interna. Crie mudanças internamente para que o outro possa perceber isso em você. E se ele entender que é passível de mudança e é legal mudar, é legal ter uma alteração aí no seu comportamento, na sua atitude, cara, você já venceu de 10-0, você já plantou a semente do bem ali. Então, assim, o ideal é isso, é você plantar sementes, você, assim, por mais que às vezes a gente olhe e fala assim, poxa, mas eu falei tanto para aquela pessoa mudar, eu disse tanto para ela parar de ter preconceito, porque o que tem a ver o cara que beija, o homem que beija homem, a mulher que beija mulher, ou enfim, o cara que é negro, o cara que é branco, o cara que é amarelo, o cara que usa a camisa verde, azul, amarela, o que tem? Então, assim, muda o seu mundo interior, porque tudo vai ficar muito mais fácil de viver. Tudo vai ficar muito mais saudável de viver, sabe? Aqui, ó, Micélia, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Como fazer isso? Tirar essa perturbação da cabeça. Oi, Claudinha, boa noite, que bom que você está aqui. Como saber se é inveja ou sua opinião? Aqui, ó. Primeira pergunta. Como fazer isso? Tirar essa perturbação da cabeça? Primeiro, é o que eu tô falando aqui, né? Quebra essas regras, começa amanhã. Foi o exercício que eu falei aqui. Começa amanhã, no dia de amanhã, você vai parar e pensar, você não vai julgar mais ninguém, dar opinião mais de nada. Porque, assim, quando você dá opinião, é porque o outro pediu, né? Você não simplesmente pode chegar de graça e ficar falando opinião, porque aí você não tá dando opinião, você tá realmente julgando. Essa é a grande diferença, tá? Esse é um grande lance, tá, Mi? Entre você dar uma opinião, entre você julgar. Você dá uma opinião quando alguém pede. Então, se você virar para mim e falar assim, Dani, essa roupa tá boa, né? E aí você falar assim para mim, Dani, tá parecendo um pijama. Meu, cara, eu pedi tua opinião e você me deu sua opinião verdadeiramente e isso me fez bem. Agora, você virar para mim e falar, nossa, essa roupa tá ridícula, aí é julgamento, porque é o teu valor de bonito, de cor, de certo ou errado, que está sendo imposto. Então, quando você coloca o seu valor acima de uma opinião que eu pedi, aí diferencia, entendeu? Espero que vocês tenham entendido, mas se não entendeu, pode perguntar aqui, tá? Como saber se é inveja ou só uma opinião, né? Então, assim, a inveja, ela vem muito, é um sentimento muito do mal. Então, assim, você percebe que a inveja, opinião é opinião. Quando a pessoa pediu. A inveja não, é quando, independente do que você faça, eu deixo de fazer. Por exemplo, uma vez a primeira live que eu fiz aqui, esse quadro aqui atrás, a lua, eu amo a lua, gente. Então, assim, a lua estava aqui, e aí o quadro estava torto. Aí a pessoa que entrou na minha live, em vez de parabenizar pela primeira live que eu estava fazendo, estava super nervosa,
Assim como todas, como eu estou hoje também, mas assim, em vez da pessoa parabenizar a live, ela simplesmente falou o seguinte: o quadro está torto. Então, assim, a minha atenção da live, do assunto para ser abordado, se eu não tivesse discernimento ou controle sobre a minha ansiedade, eu tinha me perdido o meu foco total em cima do tema. Você entende? Então, assim, Dani, mas isso foi inveja? Eu não sei se até certo ponto foi inveja ou não, porque eu não estava na pessoa, eu não estava sentindo o que ela estava sentindo, mas assim, é um sentimento de mau gosto, é um sentimento ruim. Então, assim, quando é para você realmente abrir a boca e não falar nada com nada, então, cara, né, fica quieto, não fala. Então, assim, se você não tem respeito pela opinião do outro, então não fala, né? E às vezes as pessoas elas querem entrar numa briga sem fim. Porque aquele é um azul royal, aí o outro, não, é um azul claro, o outro é azul royal. Tá, é azul. E aí cabe a você, às vezes, o silêncio ele é uma resposta muito melhor. Você silenciando, você acaba não entrando em conflito, você não acaba entrando em briga, em discussão, intolerância, ou não acaba entrando em algo muito pior, muito mais agravante, que vai fazer ruim para você e para a pessoa também. Aqui, ó, o Danilo aqui escreveu, entendi, adorei essa suposição, isso mesmo, Dani. Então, assim, a gente acaba tendo esse dia a dia, né, vivenciando esse dia a dia, acabando não prestando atenção, né, nessa correria, no que a gente faz realmente, se é opinião, se é inveja, o que é. Então, assim, gente, só dê opinião realmente para alguém, se alguém pedir, se alguém realmente virar para você e falar assim, olha, eu quero saber a tua opinião, aí beleza. E mesmo assim, vão ter pessoas que não vão aceitar a sua opinião, vai falar, cara, não acho certo, ok, mas você pediu a sua opinião, entendeu? Então, tem essa grande diferença. Aqui, ó, entendi muito bem. Então, é isso, gente. Eu acho que respeito é uma forma de promover a inclusão, tá? Independente do que você faça na sua vida, independente do que você fale na sua vida, respeito, gente, ame o próximo como a ti mesmo, sabe? Usa essa frase eu vi essa semana, ela é muito bonita, né, de novo. Então, assim, ame o próximo como a você mesmo. Então, quando a gente começa a trabalhar com a gente, como a gente, com a gente mesmo, a gente trata o outro como a gente se trata, tudo muda, né? E você começa a perceber que fala, caramba, eu tô tratando bem, não tô... coach na área, Márcio Schuster, coach na área, coach da terceira idade, né, Márcio? Chegou agora no finalzinho, hein? Mas chegou, tô gostando. Então, assim, quando a gente tem essa parte de educação, da simpatia, né, dessa vontade de realmente ser paciente e não julgar mais, então a gente tem que trabalhar com essas etapas, tá, gente? Então, assim, esses sentimentos de raiva, esse sentimento de educação, de pensar negativo, pensar sempre que tá errado, que tá certo, isso é muito teu. Porque, assim, se o cara, ele gosta de mulher, ou ele gosta de homem, ou ele gosta de viajar, ou ele gosta de ficar em casa, cara, é dele, é da pessoa, não é seu, não é você que vai tirar isso, não é você com a sua imposição, porque na sua maneira de ver isso não é legal, mas do outro pode ser. Então, assim, a gente tem que parar realmente de cobrar, de mostrar ao mundo que tem que ser diferente, mas tem que fazer por nós. Então, a diversidade, começa a fazer a diversidade por você. Começa a mudar os seus padrões de estereótipos, os seus padrões de pensamento, as suas críticas. Então, amanhã, hein, gente? Exercício, hein? Aqui, ó, a Rosa até escreveu aqui, verdade, Dani, existem pessoas que só enxergam os seus erros, e é isso mesmo. As pessoas, elas só enxergam o erro do próximo, que o outro errou, que o outro fez, que o outro tal. Mas assim, cara, e aí, meu? E o que você tem? Quando a gente aponta o dedo do outro, isso eu sempre falo. Quando a gente aponta o dedo para o outro, é que algo internamente nós tem que ser trabalhado. Então, assim, se eu critico muito o outro, que o outro é chato, que o outro é chata, que o outro é chata, que alguma coisa o outro está incomodando, e ele está, de certa forma, mostrando para mim o que eu posso mudar. Aí vai de mim querer ou não mudar, entendeu? E às vezes isso pode demorar anos para você reconhecer que você tem algum problema. Então, eu só atraio clientes que não pagam, eu só atraio clientes que me dão cano. Então, assim,
de certa forma, você tem que começar a pensar o que você está fazendo também com as outras pessoas. Será que você não está tendo esse tipo de comportamento, esse tipo de ação? Eu só atraio pessoas que mentem para mim. Então, será que você não está atraindo, que você mente também para outras pessoas? E às vezes olhar para o espelho e conversar com ele e falar isso, como eu já fiz numa das lives aqui, é um pouco difícil fazer esse exercício, porque é complexo você olhar para dentro de você. É muito fácil julgar o jardim do outro, olhar o umbigo do outro, ver que no jardim do outro é mais verde que o teu, mas não, cara, o jardim é o mesmo. Se você chegar bem próximo, né, que o Di falou isso, você vai ver que tem terra igual. E que, não vai mudar. O outro tem terra também para adubar, só que de uma visão, de um ângulo diferente sua, você acredita que é diferente, né? Márcio Schuster aprendendo um pouco. Eu não falo nada para você, tá? Que a gente está aprendendo junto, né, Márcio? Aqui, ó, Diego, procuro sempre ver o lado bom, ser otimista também. É bom você também ver o lado bom, ver o lado otimista, mas assim, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que olhar tirar os preconceitos, né? Tirar as máscaras. Então, assim, vive você. Quem é você quando ninguém te vê? Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre faço. Quem é você quando ninguém te vê? E realmente, é muito difícil ser você. Tem muita gente que fala pra mim, nossa, Dani, eu queria ser igual a você, corajosa, sem medo de nada, né? E eu falo para algumas pessoas, assim, que eu já falei para algumas pessoas, às vezes eu queria ser mais forte do que eu sou. Às vezes eu queria ser muito mais forte do que os meus pensamentos, do que os meus medos, do que os meus anseios. E às vezes eu disfarço bem, mas às vezes não. Então, assim, eu queria ser muito mais forte do que eu sou. Então, seja um pouco mais forte, seja um pouquinho... Tenta, pelo menos, tá? Fazer essa diferença. Aqui, ó. Mozart, já perguntei, mas... Vamos primeiro aqui para a Bia. Bia, ótimas dicas, Dani. São lives assim que vão contribuir com a mudança das pessoas pouco a pouco. Isso aí, Bia. É a nossa mudança, né? Como coach, nós promovemos essas mudanças internas, externas, ou pelo menos, né, Bia, plantamos um pouquinho a semente, né? Seja em um coach, seja um coachee, seja no cliente, seja em alguém que nunca vai fazer coach, mas assim... É a mudança, né? A gente toca almas com o coração e com a alma, realmente com muito amor aí, e a gente acaba vendo a diferença, né? Hoje eu recebi um depoimento muito bonito de um coach meu que realmente fez toda a diferença, assim, né? A gente fica grato por essas mudanças, né, que acontecem. Laís, peço desculpas por não estar te acompanhando muito. Eu sei, Laís, fica tranquila, tá? Eu sei como que é. Laís teve uma grande perca aqui, né? Uma grande perda, eu sei como que é. Eu sei. Eu também perdi. Tive uma grande perda em outubro, é um mês que não é muito legal para mim, mas a gente tem que mudar isso, né? Eu sei como que é, tá? Mas tudo vai passar e mesmo não passando, a gente tenta reforçar isso daí de uma maneira melhor. Quando você não tiver força para fazer por você, faça por alguém que você goste muito, tá? Então lembre-se disso, tá? Eu tô aqui também para te ajudar. Então vamos lá. Mozart, aqui, ó. Já perguntei, mas apenas para reforçar. Qual a sua formação, Dani? Sou formada na área de TI, assim, fiz MBA em gestão de pessoas também. E fiz o curso de coach, eu tenho algumas formações específicas na área de web, né, na área de e-commerce, que foi minha área de formação, tá? Que era uma área totalmente de números binários, 0, 1, que programava tudo, então eu falava com as pessoas através de números. Então é isso. Danilo, Dani, tô adorando suas lives, seus conteúdos são surreais, cada dia aprendo muito, me desenvolvendo cada vez mais. Que bom, gente, obrigada, tá? Por vocês estarem e me incentivando aí muito com isso, né? Porque a gente acredita que às vezes a gente não desenvolve, não fala nada, mas eu já recebi até textos ou até chamadas de textos que eu escrevi no Facebook ou até na minha lista de transmissão do WhatsApp e que fez toda a diferença. E às vezes a gente acaba escrevendo porque está pensando naquilo. Eu, por exemplo, eu escrevo muito o que eu sinto, o que eu passo, o que eu vivencio, ou que amigos meus, as pessoas em convívio em volta vivenciam.
E às vezes isso, quando uma dor é compartilhada, quando uma alegria ela é compartilhada, isso ajuda muito as pessoas, muito mais, né? E a gente, quando eu já recebi coisas, por exemplo, nossa, Dani, você escreveu para mim, e eu não estava nem pensando muito na pessoa, era o que eu estava realmente sentindo. Tá triste? Aqui, ó, Márcio Schuster, vai fazer alguém feliz que melhora. Essa é a nossa vida de coach. Isso daí, Márcio Schuster. Exatamente coisas de Jorge Escrito, de nosso coach aqui. Ele sempre falou isso, né, Márcio? Quando você estiver triste, faça alguém feliz. Quando você estiver feliz, leve a felicidade em dobro. Quando você estiver triste, gente, coloca um tempo nessa tristeza, né? Eu sempre falo, coloca um tempo, limite essa tristeza. E continue sendo feliz, né? Porque tem alguém em algum lugar, você pode ter certeza que você pode se concentrar e você pode ajudar essa pessoa. E às vezes uma live, um texto, um vídeo, sei lá, uma conversa muda tudo com o texto, né? Aqui, ó, a Mia escreveu, como é difícil mudar, né? É muito difícil, Mia. É muito difícil, mas assim, a mudança, ela só sai do estágio do querer, né? O primeiro passo é o querer. E eu sempre falo aqui que pensar não é um estágio de ação. Então, assim, não adianta a gente querer... Opa, peraí. Instagram acho que acabou. Baixar. Não adianta a gente querer mudar, né? Sem agir. Então, assim, você pensar que você tem que mudar, você pensar que você tem que fazer alguma coisa, você pensar, não é um estado de ação. Então, a gente tem que pensar e agir. Tá bom, gente? Então, obrigada, Selma Maria. Você é top. Muito obrigada aí, tá? Você também é. Obrigada, galera do Facebook, galera do Instagram aí que caiu a conexão. Mas muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Espero vê-los em breve, numa próxima live. Quem tiver tema aí diferenciado que queira que eu converse, que eu fale, só me avisar, tá bom? Beijo grande para vocês. Tchau, gente.